Olá, saudações tradicionais. Sou Ialorixá Adriana de Omolu, coordenadora nacional de mulheres do FONSAMPÓTMA, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Estamos aqui na TV Paz e Bem em mais um encontro para continuar a nossa conversa sobre o PL 1279/2022, PL Makota Valdina. A gente vem numa série de encontros em que eu estou trazendo o conteúdo do PL para que seja de conhecimento de todas, todos e todes. O PL ele é extremamente importante para a nossa existência. Eu estou sempre afirmando e reafirmando isso. Porque não existe existência digna sem o reconhecimento, do holocausto da escravidão, entendendo-o como crime de lesa humanidade, e também tendo a consciência de que, para a tal libertação, não houve reparação. Então, o PL é uma proposta de uma política de reparação em forma de lei. E o que a gente luta é pelo direito ao protagonismo na construção de leis e na legitimação de leis que dizem respeito à nossa existência, mas não uma existência simplesmente. Porque uma existência simplesmente é uma luta, é pura resistência para sobreviver. O que nós queremos é uma existência digna. E para isso o PL vem com essa proposta de uma política pública em todos os âmbitos. Então hoje a gente continua com o capítulo 4. O capítulo 4 trata de soberania e segurança alimentar dos povos tradicionais de matriz africana. É extremamente importante, porque também é uma área da nossa vida extremamente atacada, porque o racismo, nós categorizamos, isso ainda é uma questão eurocentrada, mas tudo é racismo, e atacar todas as nossas áreas de existência, os nossos campos de existência, nada mais é do que uma estratégia de genocídio. Então vamos lá? No capítulo 4, que trata da soberania e segurança alimentar de povos tradicionais de matriz africana, a gente retoma a partir do artigo 22. Então, o artigo 22 diz para nós o quê? Ele diz que o direito à soberania alimentar dos povos tradicionais de matriz africana será garantido pelo poder público mediante políticas sociais e econômicas que garantam o direito de cada comunidade de manter e desenvolver seus sistemas alimentares conforme sua tradição, diversidade cultural e produtiva, incluindo o acesso, transporte, armazenamento, beneficiamento e consumo comunitário. Olha só, em São Paulo nós temos uma lei que proíbe o transporte de animais vivos. E aí como é que os animais chegam? Nas unidades territoriais. E que animais? Animais de abate, do abate tradicional, que nós consumimos comunitariamente, como diz o próprio artigo. E aí, no artigo 22, nós temos um parágrafo. Então, o parágrafo primeiro, ele fala sobre o acesso universal e igualitário ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o SISAM. E aí, ele fala desse acesso para a promoção, proteção e recuperação da soberania alimentar dos povos tradicionais de matriz africana. E ele diz que será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas, federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e indireta. Já no artigo 23, ele vai falar do conjunto de ações de soberania alimentar voltada aos povos tradicionais de matriz africana e que esse conjunto de ações constitui a Política Nacional de Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, organizada de acordo com uma série de diretrizes, e ele vai especificar essas diretrizes. No inciso 1, que é a primeira diretriz, ele fala o seguinte: ampliação e fortalecimento
da participação de lideranças dos povos tradicionais de matriz africana nas instâncias de participação e controle social do CISAM. No inciso 2, ele vai tratar da produção de conhecimento científico e tecnológico em soberania alimentar de povos tradicionais de matriz africana. Em relação a esse inciso, é muito interessante, né? Não só esse inciso, a esse capítulo. Acessar documentos que tratam de sistemas e práticas alimentares de povos tradicionais de matriz africana produzido, né, pela Fiocruz em parceria com o FONSAM Pótima. Inciso 3. Desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com a redução das vulnerabilidades de povos tradicionais de matriz africana. Aí, conclui o artigo 23. A gente vai para o artigo 24. No artigo 24, ele diz que constituem objetivos da Política Nacional de Soberania Alimentar dos POTMA, povos tradicionais de matriz africana. Então, ele vai falar dos objetivos. Então, ele vai apresentar isso, né, em 5 incisos. No inciso 1, ele vai falar sobre a promoção da soberania alimentar de povos tradicionais de matriz africana, priorizando a provisão de recursos utilizados na alimentação tradicional e o controle, né, o combate ao racismo institucional em todos os órgãos e instituições públicas integrantes do CISAM. Por quê? Porque sempre há questões, né, de impedimentos, de dificultar, né, o acesso do nosso povo a esses direitos. Então, a violação de direitos, somente na questão da nossa existência, não é principalmente na questão, em relação à nossa existência, perpassa pela alimentação, perpassa pelos tambores, perpassa pela forma como nós vivemos, então, e pela invisibilidade da nossa língua, da nossa cultura, enfim. No inciso 2, ele fala que a melhoria da qualidade dos sistemas de informação do CISAM, no que tange a coleta, ao processamento e a análise dos dados desagregados, né, por cor, etnia e gênero. Então, é a melhoria da qualidade desses sistemas de informação dentro do CISAM, né? No inciso 3, ele vai falar sobre o fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e segurança alimentar dos POTMA. É importante, né? Porque é exatamente sobre tudo isso que eu estou trazendo aqui e falando o tempo inteiro, né? O que nós sofremos é racismo. Inciso 4. A inclusão do conteúdo sobre soberania alimentar de povos tradicionais de matriz africana nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores das áreas de assistência social, direitos humanos, trabalho e segurança alimentar. Por quê? Se você não conhece ou conhece através de quem não vive, o que você vai conhecer não vai provavelmente dizer respeito a quem é. E muitas vezes esse conhecimento vem de uma forma extremamente deturpada por conta, mais uma vez, do racismo. No inciso 5, ele fala da inclusão da temática soberania alimentar, né, de POTMAs nos processos de formação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social no CISAM. Bom, então, aqui estão os objetivos. Vamos lá. No artigo 25, ele vai dizer que cabe ao poder público a adoção de ações com iniciativas e metas mensuráveis para a promoção da segurança alimentar e nutricional dos POTMA, para o reconhecimento e a valorização das suas formas tradicionais de promoção da saúde e para a ampliação do acesso às políticas sociais. No artigo 26, ele vai dizer, é um artigo bem grande, a política de promoção da segurança alimentar e nutricional dos POTMA, né, povos e comunidades tradicionais de matriz africana,
deverá contemplar a elaboração de um programa de fortalecimento dos sistemas alimentares desses povos para promover a regularidade da produção das suas redes e cadeias de fornecimento e incentivar a criação de cooperativas, a regularização das etapas de produção, comercialização, transporte, armazenamento e acesso aos insumos e bens utilizados pelas comunidades. A adoção de compras governamentais com doação simultânea para consumo comunitário destinado a essas comunidades, a autocertificação tradicional da produção e a inclusão de alimentação tradicional no Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, para crianças das famílias dos povos tradicionais de matriz africana. Isso já vem acontecendo. Isso é importante. É extremamente importante essa informação. Isso já vem acontecendo. E nós queremos que isso seja uma lei, né? Não fique à mercê da vontade de uns, né, ou de outros, mas que seja uma lei. A gente não pode viver a partir das vontades pessoais. Nós temos que entender que todas essas políticas nos dão um lugar enquanto seres, né, cidadãos e cidadãs que contribuem de uma forma pesada, economicamente falando, com a sociedade, mas não só isso. Com a proteção dos biomas, né, com o acolhimento, a cura, o cuidado, né, das pessoas. Precisa ser levado tudo isso em consideração quando se trata de povos tradicionais de matriz africana. Não dá mais para a gente viver numa sociedade que nos ignora, nos invisibiliza e nos violenta, inclusive chegando à morte. O artigo 27 fala: a política de promoção da segurança alimentar dos POTMA deverá contemplar. Inciso 1. A adoção de incentivos e isenções fiscais, a criação de linhas de crédito específicas e subvenções para apoiar as redes de produção, abastecimento e consumo dos alimentos tradicionais constituídas em torno dos povos e comunidades de matriz africana, tendo em vista o potencial para a promoção da segurança alimentar e nutricional, da sustentabilidade socioambiental e da geração de oportunidades de trabalho, ocupação e renda. Tudo que está em lei é exatamente como nós vivemos. É incrível que isso precise ser lei para que a gente possa continuar vivendo como a gente é e vive. Inciso 2. A distribuição emergencial de alimentos às famílias dos povos e comunidades tradicionais matriz africana em condições de vulnerabilidade. A promoção, no inciso 3, a promoção de pesquisas e projetos pautados na agroecologia, objetivando troca de saberes. Inciso 4. A adoção de ações estruturantes de promoção da segurança alimentar e nutricional dos povos tradicionais de matriz africana para a valorização da cultura alimentar tradicional. Inciso 5. A aquisição com doação simultânea e disponibilização de equipamentos para cozinhas das comunidades tradicionais de matriz africana. E aí eu indico conhecerem o projeto, a política de cozinhas solidárias ancestrais. Vamos lá. Inciso 6. O reconhecimento e fomento das práticas tradicionais de saúde preservadas pelos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Nós temos uma medicina, a medicina tradicional africana, que é extremamente importante e que cura, e que cuida, e que pensa em saúde e não em doença. Inciso 7. A promoção do acesso dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana às políticas de proteção social, com atenção às suas especificidades histórico-culturais. Eu amo esse PL, eu amo esse PL. Inciso 8. A promoção da busca ativa dos povos tradicionais de matriz africana com vistas a implementar o acesso aos bens e serviços governamentais e adequá-los às especificidades histórico-culturais desses povos. Inciso 9.
a garantia da realização de consulta prévia informada aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana para assegurar seu direito à participação desde as etapas preparatórias e iniciais dos processos de tomada de decisões, revisões, reexames ou atualizações relativos a projetos, ações, planos, programas e legislação que tenham um impacto significativo sobre esses povos e comunidades. E aqui nós fechamos, então, o nosso artigo 27, que fala, né, sobre o que a política de promoção de segurança alimentar dos povos deve contemplar. Então, nós vamos para o artigo 28. Cabe ao poder público a realização de diagnóstico anual de segurança alimentar e nutricional nos órgãos e entidades públicas e em entidades subvencionadas pelo poder público em nível estadual, municipal, distrital e federal, que ofertem alimentação diária aos seus usuários, considerando sua adequação às especificidades culturais dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e os ditames da sua alimentação tradicional. Veja bem, nós estamos aqui falando do direito à comida de verdade. Nós estamos aqui falando do nosso direito a viver com dignidade. Nós aqui estamos falando do nosso direito ao protagonismo, né? Nós vivemos uma insegurança alimentar profunda e cuidar dessa questão da segurança alimentar do nosso povo é visceral. Né? Tirar o elemento religioso, entendendo que essa é a nossa forma de entender, viver, se alimentar e alimentar uma comunidade e alimentar o entorno das comunidades é a nossa condição de existir. Esse é um capítulo extremamente caro para nós, por tudo que já vivemos, por tudo que nós ainda vivenciamos do ponto de vista da violência racial. Essa violência consequência do racismo, essa violência estratégia do racismo. E quando a gente fala de alimentação, a gente está falando do nosso direito à vida, do nosso direito a se alimentar, do nosso direito a se cuidar, do nosso direito a estar no mundo. E isso não tem preço. O triste é que isso precisa ainda estar como lei. O direito à comida de verdade tinha que ser um direito universal e inalienável. Não precisava ser discutido. Mas ainda nós vivemos uma situação total de insegurança alimentar. Dia 10, a COP 30 começa. E a frase que eu ouvi e tomei para mim, mas não é minha, né? Que é: sem segurança e soberania alimentar, não existe justiça social. Sem o direito, sem o acesso ao alimento, não existe justiça social. E não dá para falar de justiça climática, de justiça ambiental, sem falar de segurança e soberania alimentar. Porque se não tem comida, não tem saúde, não tem vida. Então, é importante, muito importante, que a gente faça uma reflexão profunda sobre o papel do alimento na nossa vida. Comer bem não é comer muito e nem comer ultraprocessados. Comer bem é comer comida saudável, comida rica em nutrientes, em vitaminas, em proteínas. É comer comida que não tem veneno. É comer comida que não tem, não é entuchada de antibióticos, que não é entuchada de hormônios. É disso que nós estamos falando. Do direito a comer bem, e comer bem é comer comida de verdade. E é o que nós fazemos nas nossas unidades territoriais. Mas hoje a gente questiona: como que a gente come grãos transgênicos? A gente devolve para a natureza. O que nós estamos devolvendo para a natureza? O que nós devolvemos para a natureza? Né? Uma forma ou de outra nós devolvemos para a natureza. E o que nós estamos devolvendo? Grãos transgênicos, carregados de agrotóxicos. O que nós estamos comendo? Fica a reflexão de hoje. O capítulo de hoje do PL tratou
exclusivamente de segurança e soberania alimentar de povos tradicionais de matriz africana. Mas o direito a comer bem, o direito a comer comida de verdade, a comer no mínimo 3 refeições no dia, é um direito de todo e toda e toda cidadã. É um direito. E repito, tem que ser inalienável. Não precisava ser discutido, mas é o que temos para hoje. Um grande beijo para todas, todos e todes.